Acho que vai rolar, mas a gente consegue só conectar aqui, que eu não sei como é que conecta, não queria estragar seu computador. Pronto. Uhul. Ou não? Vou contato aqui. Agora foi, agora você apareceu lá, a gente começou a gravar, eu apareço, muito bom. Então, enfim, só para a turma entender, ele vai contar um pouco sobre como é o boi, mas só para a turma entender um pouco, o mestre Betão é essa grande liderança, né, dentro da cidade de Pojuca. Ele é um produtor cultural, uma pessoa que, enfim, que articula todo boi dentro da cidade de Pojuca. Pojuca fica na região metropolitana de Salvador, é como se fosse a nossa Jundiaí, assim, 67 quilômetros de Salvador. Então, é uma cidade que fica ali, né? Fica entre a região metropolitana de Salvador e a região de Camaçari. E, enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse boi. Eu vou começar me apresentando um pouco assim, o que a gente veio fazer aqui, aí depois eu passo a palavra para você, para que a gente, de fato, escute a pessoa que tem que falar, tá bom? Então, eu sou a Maia, né? Eu sou aluna do 4º ano de graduação da Unicamp. Eu acompanhei esse ano, em 2024, os festejos do Boi de Janeiro de Dona Lindu, e como parte dos estudos para o meu TCC de bacharelado, que está em andamento, vocês devem saber, né? E aí, sabendo da existência, né, desse boi que é maravilhoso, que é um lugar de resistência, assim, em Pojuca, eu sugeri para a Larissa, né, a professora Larissa, que a gente fizesse essa conversa, e justamente porque vocês, alunos do 2º ano de graduação e demais alunos, estão estudando a manifestação cultural do boi, né? E o mestre é uma dessas vozes do Boi Janeiro. Vocês estão vendo, se não me engano, o boi bumbá do Maranhão, né? O Bumba Meu Boi do Maranhão. E principalmente o sotaque de matraca. E aí tem uma outra visão de um outro boi. É uma coisa super importante, assim. E é lindo, né, ouvir alguém que tem muita história dentro do boi e consegue contar a história da dança, da música e da cultura popular a partir do seu próprio boi, né? Então, isso é maravilhoso. Então, eu estou muito feliz de trazer o mestre Betão aqui. E só em questões de ordem, assim, eu pensei em dividir essa conversa em duas. Então, vai ter um primeiro momento de conversa, eu e ele, né? E depois vai ter um momento que a gente abre para perguntas, comentários, e, enfim, só para a gente poder organizar melhor, assim, a coisa, beleza? Então, acho que é isso. Eu quero muito passar a palavra para você, mestre. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que é justamente, assim, entender quem é o mestre Betão e como essa figura ela se tornou uma das principais referências na produção cultural e de resistência da cidade de Pojuca. Então, se você pudesse falar um pouco disso e de como é que o Mário, né, tá aqui o nomezinho dele na tela, se tornou o mestre Betão. E eu sei que tem muita história atrás disso, assim. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu quero pedir licença primeiro à dona Lindu para a gente começar esse bate-papo. Veja só, o meu nome, eu sou filho de Maria da Conceição Lustosa de Araújo e de Lúcio Mário, doméstica, né, uma mulher preta doméstica, e meu pai já é falecido, era carreteiro. Sou nascido e criado aqui na cidade de Pojuca, Bahia, fica perto da capital, nós somos região metropolitana, a nossa cidade tem mais ou menos 44 mil habitantes, né? E é um celeiro de manifestações culturais. Mas, porém, todavia,
fazer cultura no interior da Bahia, né, do Nordeste, é muito complicado. Muito complicado porque a política, ela se faz presente, né? E a política no interior, ela é uma política perversa. Ela é uma política que atravessa todos nós de forma que eu nem sei como expressar para vocês. Com meus 13 anos de idade, com 12 anos eu entro na capoeira, com 13 eu entro na fanfarra da cidade. Eu acho que quase todas as cidades têm essas fanfarras, né, de escola, essas fanfarras municipais. Logo após, com meus 14 anos, já entro na quadrilha junina, nessas quadrilhas de competições da cidade, e aí começa o meu caminhar cultural na cidade de Pojuca, né? Aos poucos, passei a coordenar a quadrilha junina na época, e aí não parei mais. E aí eu comecei a ter uma relação já com o Boi Janeiro, porque, na verdade, o Boi Janeiro, né, que é o Bumba Meu Boi, ele é a maior cultura popular da nossa cidade. Então, o boi sempre existiu, né? Todo mundo sabe que o boi existe, a cidade, pesquisas escolares, né? Quase todas as escolas, ou todas as escolas, falam do boi, né? É uma representatividade enorme. Então, não tinha como eu correr de participar do boi. E aí eu comecei a participar como um brincante, né? Como brincante, como aquela pessoa que se fantasiava, que iria brincar, porque é uma festa na cidade, né? O boi acontece 6 de janeiro, na festa de Reis, e o boi tomou essa proporção. Caminhando, eu sou licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual da Bahia. E aí eu fui fazer um trabalho na Casa do Idoso, aqui na cidade de Pojuca. Passei 9 anos, eu fui fazer um trabalho da faculdade, e nesse trabalho eu fiquei como voluntário durante 9 anos. E lá eu estreito a minha relação com Dona Lindu, né? Dona Lindu frequentava a Casa do Idoso. E aí, em 2013, eu passo a ser secretário de Cultura do município, né? Aí, no momento que eu passo a ser secretário do município, eu sento com a minha equipe e falo assim, precisamos enfatizar, precisamos colocar em primeiro lugar o Boi Janeiro, né? O Boi Janeiro de Dona Lindu é o mais velho, né? É aquele que perpetuou até os dias de hoje. E aí passamos pela Secretaria de Cultura, fizemos um trabalho muito bacana, não só com o Boi Janeiro, mas com as outras manifestações e artistas locais. E 2011, ali, antes de eu assumir a Secretaria de Cultura da cidade, nós fundamos a Ocupa, Organização Cultural Pojucana de Artes, que foi um divisor de águas na nossa cidade. Por que isso? Porque, como eu disse para vocês, que fazer cultura no interior é complicado, e aí reunimos uns artistas revoltados. Você sabe que a arte é dessa, né? A arte liberta, a arte é revolucionária. A gente queria tocar fogo, a gente queria pintar e bordar nessa cidade. E aí eu encontrei uns 5 artistas e decidimos criar essa organização. Essa organização, ela nunca foi partidária, né? Ela nunca foi partidária. Lógico que os seus membros tinham um viés político, como eu tenho, mas a gente não misturava as coisas. E a Ocupa, ela sustentou e ela vem sustentando como é que eu posso dizer? Ela vem sustentando o nome da cultura local com muita dignidade, né? O papel da Ocupa é dar visibilidade aos artistas e às manifestações da cidade. E aí nós temos uma penetração enorme na área da educação, nós temos mestras e doutoras que fazem parte da Ocupa, né? Nós temos a doutoranda, a professora Cláudia, nós temos
a doutora, a professora Elísia, né? Então, assim, é algo muito bem articulado. Tá bom. E aí eu começo essa trajetória, né, esse meu caminhar na cidade de Pojuca, e aí eu passo a, a ter uma visibilidade na cidade, né, referente ao meu envolvimento com essas diversas culturas. E para mim foi muito bacana, porque eu passo a conhecer melhor a minha cidade, eu passo a conhecer melhor as pessoas que vivem na minha cidade. E aí eu consigo perceber que Pojuca, ela é uma cidade que sempre duas famílias sempre governaram essa cidade, e a questão política da cidade ela é tão perversa que ela invisibilizou todos nós, principalmente Dona Lindu, que é o maior nome de referência cultural na nossa cidade. Então, uma cidade embranquecida, né, de governos de pessoas brancas, de um governo de pessoas elitizadas, né? E aí vocês percebem um choque, né? Um choque de realidade, porque quando não só eu, mas como outros amigos, a gente resolve fazer uma cultura pautada na seriedade, no respeito, né? E aí eu vou para o enfrentamento tranquilo, brigo mesmo, abro lives aqui na cidade, desço o pau em quem eu tenho que descer o pau, falo de prefeito, falo de vereador, a gente pinta e borda nessa cidade. E o porquê isso? Porque, na verdade, como a política ela está entranhada nas pessoas, eu usei dessa prática e uso para forçar a comunidade a me ouvir e falar assim, opa, peraí, existe a história por outro ponto de vista, porque a prefeitura municipal e as gestões, elas só querem contar a história do ponto de vista delas, né? De ponto de vista da gestão. E Pojuca se perdeu muito ao longo do tempo. Entra a gestão, sai a gestão, um vai acabando com as outras manifestações. Quando você é contrário politicamente, eles acabam com você, e eu sofro isso na pele, né? Porque além de ser mestre da cultura popular, eu sou político, né? Sou político de oposição, sou político de esquerda, né? E aí eu resolvo em 2012 sair candidato a vereador. Eu não queria sair candidato, mas um grande amigo meu e artista plástico, Luciano Novaes, que hoje se encontra em Portugal, ele me chamou e fez assim, você precisa sair candidato. Eu falei assim, se saia, que eu sou pobre, não tenho dinheiro, é muito dinheiro, as pessoas não vão votar. Aí ele me chamou e disse assim, olha, Beto, você tem que compreender que seu projeto político é de longo prazo. E eu vim compreender isso, né? E se faz necessário, né? Hoje Beto está na política, não tem um mandato ainda, estou indo para a minha quarta tentativa como vereador, eu acho que dessa vez vai, porque a cidade ela acordou e a cidade ela vem acordando, né? Para essas questões básicas e necessárias. E aí, a minha trajetória na cultura pojucana, ela é muito engraçada, porque assim, eu sou muito novo, entre aspas, eu tenho 37 anos, 37, eu não, quando me chamo de mestre da cultura popular, eu fico todo cheio de vergonha, sabe? Quando eu for para as escolas, eu fico morto de vergonha, porque quando eu lembro de Dona Lindu, uma senhora de 100 anos, né? Uma senhora preta, alta, ela era muito assim, a figura dela era uma figura maravilhosa, pelo todo o trabalho, pela resistência que Dona Lindu passou nessa cidade. Eu sou um grãozinho de areia, né, no meio desse mundo, para dar continuidade a um trabalho de uma grande mulher analfabeta, né, preta, moradora de comunidade periférica, e essa mulher, ela conseguiu mobilizar toda uma cidade em torno dela. E aí Dona Lindu não só era o boi janeiro, né, fixou o boi nela, mas Dona Lindu, ela transitava muito bem, a trezena de Santo Antônio dela era muito famosa na cidade,
ela tinha até bloco de micareta, né, de carnaval, que se chamava Cordão aqui na cidade, e tinha um samba de viola também, que ela realizava. Então, dar continuidade ao legado dessa mulher, referente ao Boi Janeiro, para mim é um privilégio. Que linda essa fala. A próxima pergunta é sobre a tradição, né, do boi. Quando eu tive aí, você falou que a Dona Nindu e seu Carrapeta foram eles que iniciaram, né, a tradição do Boi Janeiro na cidade de Pojuca. E as festas eram um pouco diferentes. Então, eu lembro que você trouxe algumas coisas. Por exemplo, o boi, hoje em dia o boi ele é feito de uma estrutura artificial, né? Antes tinha, de fato, a cabeça do boi, o trajeto era mais longo, a festa durava mais tempo. Se não me engano, era todo mês de janeiro, né? E tinha alguns pontos que hoje o boi não passa mais. Então, e tem outros que ainda ele ainda passa, né? E aí eu queria saber um pouco, assim, se você consegue contar um pouco dessa história de antigamente e o desenvolvimento dela até hoje. Assim. Pronto. Quem começou com o Boi... Olha, o Boi Janeiro na cidade, a gente não tem, Pojuca tem 110 anos, né? Pojuca tem 110 anos. A gente tem a certeza e achismo, que a tradição do Boi Janeiro, ele é além do centenário da cidade. Ele é além do centenário. O professor João Batista escreveu um livro referente à história de Pojuca, e ele, no livro dele, ele fala de Dona Mileu. Dona Mileu foi a primeira senhora a colocar um Boi Janeiro na cidade. E aí, de lá para cá, a cidade já teve 3 bois, né? 4. Então, assim, era uma manifestação muito forte. Tinha o boi de seu Carrapeta, tinha um boi da Pujuca Nova, né? E o boi de Dona Lindu. O boi de seu Carrapeta, ele é de uma comunidade que se chama Pau d'Arco, né? Um senhor, e muito famoso também na cidade. Essa manifestação do boi acontecia o mês de janeiro todo, né? Era com samba e cantigas, né? Era com instrumentos musicais, pandeiro, surdo, e aí saíam pelas ruas, só era o boi, essas pessoas tocando o urubu e o vaqueiro, e as mulheres, as senhoras, os balaios na cabeça. E aí, essa tradição, de cada ponto da cidade saía um boi. E esse boi, ele parava nas portas, né? Quando ele arriava, quando ele descia, ele só saía quando alguém dava dinheiro ou quando dava cachaça, né? E quando dava dinheiro e cachaça, uma bebida, esse dinheiro era guardado para o final do mês acontecer o samba de viola e a feijoada do boi, né? Isso sempre foi muito presente no boi. E aí depois o boi da Pojuca Nova não saiu mais, né? Não saiu mais e só ficou na cidade seu Carrapeta e Dona Lindu. E aí se criou uma disputa terrível nessa cidade. Terrível. E o engraçado é que essa disputa era tão feroz que a comunidade ela se virava. Naquela época, né, a prefeitura não ligava para o boi, ela não dava atenção ao boi. Então, se criou essa disputa, e na frente da Igreja Católica, e aí todos esses cortejos eram obrigados a passar pela Igreja Católica, a matriz da cidade, que hoje tem 2 na cidade, e na frente da igreja acontecia um embate, né? Aquele boi que permanecesse de pé era o boi, o melhor boi, o boi que conseguiu, né? Trilhar o caminho todo. E o engraçado é que o boi ele é dançante, né? Quem está debaixo do boi, e aí eu não tenho jeito nenhum para isso, eu não sei cantar quase música, eu tenho uma deficiência, não sei qual é meu déficit, mas eu não sei cantar música nenhuma, só sei o refrão e olhe lá. Mas quem está debaixo do boi, né, tem um bailado maravilhoso, né? Ele tem uma dinâmica que acontece ali que eu me acabo de dar risada, porque eu falo assim, é um peso que eles carregam, mas a dança
né? Esse bailado é incrível, e eu fico encantado com esse momento. E aí, seu Carrapeta, ele descobre que ele estava com câncer. Ele descobre, a família dele é enorme, ninguém deu continuidade, mas o que me chama a atenção é que em vida, e isso aí, tem uma amiga minha aqui que está cursando história, ela quer fazer um TCC em cima disso. Em vida, seu Carrapeta, ele se converteu à religião evangélica. Na verdade, foi a pressão da família. Eu lembro muito bem que eu cheguei a colocar um boi, né, fora de Dona Lindu, enquanto secretário, eu coloquei um boi para sair da comunidade de Seu Carrapeta. Seu Carrapeta, ele encostou no boi, você presenciava, né, as lágrimas nos olhos, né, ali, porque aquilo ali era dele, né, aquilo ali foi ele que ajudou a chegar onde chegou. E Seu Carrapeta, ele não deu continuidade porque se tornou evangélico. E logo após, né, alguns meses, Seu Carrapeta faleceu. Então, com todo respeito à religião evangélica e aos evangélicos, aqui na cidade, né, a religião evangélica, ela teve um peso não muito bom em cima das manifestações e em cima desses mestres, né? A religião, aliás, o fundamentalismo religioso e o racismo religioso veio acabar, né? Tentar acabar com as nossas manifestações. E aí vocês vão dar risada. Com Dona Lindu acontece a mesma coisa, né? Dona Lindu, a família passa se tornar evangélica, os netos, a nora, né? Enfim, todo mundo da família vai se enveredando pelo mundo evangélico. E eu lembro que ela um dia me chama e fala assim: Beto, pode levar esse boi daqui, porque o povo está dizendo que o boi é coisa do diabo. Veja só, né, a crueldade que eles fazem com a nossa cultura. E aí eu falei para ela: não vou levar nada, só leva esse boi daqui quando a senhora morrer. E aí, gente, Dona Lindu, ela toma uma queda, ela tinha câncer também, veja só, Dona Lindu tinha câncer, o câncer de Dona Lindu era no reto, mas estava localizado, não estava espalhado, mas Dona Lindu toma uma queda e quebra o fêmur. E aí, lógico, né, uma senhora de 100 anos, com o fêmur quebrado, é muita dor, e Dona Lindu era enorme. E aí as netas começaram a dizer que era para Dona Lindu se converter, que aquelas dores iriam passar. E aí, pasmem, Dona Lindu resolve se converter, a igreja evangélica armaram uma piscina plástica ao lado da cama e Dona Lindu desceu às águas, gritando de dor, né? E logo em seguida, 6 dias, 7 dias, Dona Lindu veio a falecer. Então, existe, né, essa perversidade da religião, sim, evangélica. Aliás, da religião evangélica, não, né? Do fundamentalismo religioso com as nossas tradições. E Pojuca sofre muito na pele, né? Porque em cada localidade tem uma igreja evangélica. Teve um pastor aqui na época, agora, recentemente, ele disse no culto que o Boi Janeiro era coisa do diabo. E aí eu mandei recado para ele e falei assim: olhe, mande o seu pastor lavar a boca dele. Ou ele quer que eu faça uma manifestação na frente da igreja dele, que eu faço. Eu pego o boi, levo o boi para frente da igreja dele, aí ele vai ver o diabo na frente dele. Enfim, passamos por isso, né? E o Boi Janeiro, quem segurou a onda foi Dona Lindu. Dona Lindu, ela levou o Boi Janeiro até 2019, né? Ela vem falecer em 2019. Agora, o engraçado também é que o município, quem reconhece primeiro Dona Lindu como mestra da cultura popular é o governo do estado. O governo do estado, em 2010, vejam só,
em 2010, reconhece Dona Lindu como mestra da cultura popular baiana. Aí que a prefeitura começa a entender que ali é uma grande manifestação e que eles precisavam investir de alguma forma. Agora, o investimento da prefeitura é com tecidos, é com lantejoulas, é com pedrarias, né? É com carro de som, é contratando a filarmônica, enfim, poderia ser um apoio maior, né? Mas referente a apoio municipal ainda é muito limitado. E graças à Ocupa, né? E graças à minha pessoa pela garra, né? A gente consegue mobilizar toda uma cidade e a gente consegue recursos para colocar um Boi Janeiro muito bacana nas ruas. Eu não sei se eu consegui responder. Claro, foi ótimo, obrigada. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o boi anda hoje, assim, por quais lugares Pronto. ele passa, ele é composto por que alas, né? E, enfim, se você pudesse contar um pouco de como é a manifestação hoje. Ó, é... é uma fechação. Por que é uma fechação? Porque antigamente as meninas, principalmente as meninas novas, elas saíam com um pedaço de saia de chitão e um topzinho. As meninas fechavam nas ruas, mas o tempo foi passando, e eu comecei a perceber que as meninas não queriam mais aquela exposição toda, né? Porque a gente vai criando outras concepções. E aí eu ficava encucado com aquilo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Aí você fica entre a cruz e a espada. Carnavaliza? Não carnavaliza? Tem que carnavalizar? Aí eu tenho essa professora Cláudia, que é mestre em crítica cultural, aí ela pega muito no meu pé, ela fala, você está carnavalizando. Eu falei assim, Cláudia, se faz necessário, porque se não carnavalizar, o boi não vai ter ninguém para sair. E aí eu começo, né? E aí a gente começa a colocar no imaginário das pessoas que o Boi Janeiro de Dona Lindu é o melhor boi da cidade, né? Que existe diversos artistas a gente tem 2 artistas plásticos, a gente tem muita gente boa. As melhores fantasias é com o nosso boi, é uma fechação. E aí o que é que acontece? O boi, ele perdeu muito o que ele fazia lá no passado. Mas eu também compreendo, gente, que tudo mudou. Veja só, o Boi Janeiro era o mês todo de janeiro. O boi parava na casa praticamente de todo mundo da comunidade da onde o boi sai. Hoje, não tem como parar porque muita gente se tornaram evangélicos. E aí você já perde com isso, né? E aí não tem mais condições de sair o mês todo. Não tem. Se criou, o boi ele criou uma proporção enorme, que o custo é alto, né? E aí as coisas foram se reduzindo a 6 de janeiro, que é a festa de Reis. E aí a prefeitura também ela tem esse papel de fixar o dia 6, a festa do Boi Janeiro na cidade de Pojuca. O trajeto, ele tem mais de 80 anos. Esse trajeto que nós realizamos. A gente só não faz mais passar por todas as ruas da comunidade. Então a gente pega a rua principal da comunidade, nós saímos da frente da casa de Dona Lindu, né, que por sinal está toda acabada, telhado caiu, né, o poder público não tem essa atenção de tornar a casa um ponto de cultura. Então, saímos da localidade dela, passamos a rua principal da comunidade dela, aí a gente vai para o comércio, passa pela Praça CM, tem que passar pela Igreja Católica e tem uma casa, que é a casa de Dona Helena, já faleceu, que é obrigatório o boi parar nessa casa, né? E aí a gente entrega um presente à família, porque essa família
é uma família muito tradicional na nossa cidade, e essa família foi a primeira família a dar apoio ao Boi Janeiro. E aí temos que parar na frente da casa dessa família. E a finalização do boi acontece na festa da prefeitura, né? Que é a parte central da festa. Outro ponto interessante que eu trago para vocês o Boi Janeiro de Dona Lindu é um boi feminino. É um boi feminino. Quem comandou o boi sempre foram as mulheres, e mulheres pretas, né? O homem, a única parte masculina do boi era o boi, o vaqueiro e quem estava debaixo do boi. Fora isso, o boi todo foi composto por mulheres, e mulheres de diversas comunidades. E o engraçado é que Dona Lindu, ela na sabedoria dela popular, ela começa a pegar elementos da comunidade dela e colocar no boi. Um exemplo, Dona Lindu era fateira, aquelas mulheres que tratam fato, né? Não sei se vocês já tiveram contato. Como ela mora muito perto do rio, morava perto do rio, o rio era o lugar ideal ali para todas essas mulheres tratarem o fato, né, do boi. Então, Dona Lindu coloca no Boi Janeiro a personagem da fateira. E essas mulheres, a gente tem Dona Dijão. Dona Dijão era a mulher responsável por repartir o boi, né? Dona Dijão era uma figura também muito importante, e é importante. Dona Dijão hoje, pasmem, que eu não estou falando, né? Não, eu não tenho quisila com os evangélicos, não, viu? Mas Dona Dijão hoje é evangélica, obrigada pela própria família. Eu lembro que nós estamos em 2024. Em 2022, fizemos uma homenagem à Dona Dijão. Preparamos o carro, preparamos a poltrona para ela vir em cima, né? A família não permitiu. E aí, quando a gente para o boi na frente da casa dela, você percebe a emoção, né? E Dona Dijão, ela tá na cadeira de rodas e ela tem um probleminha que eu não sei agora realmente falar para vocês. Mas vejam só, né? Outra figura importante do boi se tornou evangélica, não pelo bem-querer dela, sempre a família obrigando, né? E isso é muito chato. Então, o Boi Janeiro, ele é composto por mulheres. Eu caí de gaiato nessa história, né? Porque antes de Dona Lindu passar o boi para a minha pessoa, eu não sou nada dela, viu? Não sou neto, não sou nada. E aí, ela ofereceu o boi primeiro às netas. Todas as netas, ela ofereceu o boi. Ninguém aceitou o boi. Ninguém. E aí, em 2013, no centenário da cidade de Pojuca, o Colégio Estadual realizou aqui uma mesa redonda e convidou Dona Lindu. E aí o aluno perguntou, Dona Lindu, quando a senhora morrer, quem será o herdeiro do boi? Eu nem sabia, viu? Ela é Betão. É Betão, é Betão. Aí eu tô na rua, o povo, é Betão. Você herdou boi, você herdou boi. Eu falei assim, rapaz, que história é essa? Aí quando eu chego na casa dela, eu falei, Dona Lindu, desculpa, Dona Lindu, nem casa eu tenho, Dona Lindu. A senhora me dá um boi. E aí ela olhou para mim e disse assim, o boi é seu. Se você não quiser, não posso fazer nada, mas o boi é seu. E outra coisa, custe o que custar, coloque o meu boi na rua. E aí eu passo 8 anos com Dona Lindu viva e eu comandando o boi, né? E aí é que tá. Outra questão, quando envolve dinheiro, é incrível, né? A família não queria conta com o boi, né? A maioria é evangélicos. Nós fomos contemplados agora pela Lei Paulo Gustavo aqui no município, nós ganhamos 15 mil. 15 mil para fazer o documentário, documentário e filme, né? A parte de ficção e o documentário. E vocês sabem, né? Vocês que estão cursando dança, vocês sabem que 15 mil é muito pouco para fazer um documentário e um filme, né? E os profissionais
graças a Deus, desceram o preço bastante para a gente conseguir realizar esse trabalho. Pronto, minha amiga. A família toda começou, uma boa parte da família começou uma mobilização dizendo que eu estava comendo o dinheiro de Dona Lindu, que eu estava rico, que o boi tem que ser da família, porque se começou com 15 mil, esse dinheiro vai aumentar, enfim. Isso aí também é falta de conhecimento, é falta de esclarecimento, mas o único filho de Dona Lindu, ele é muito coerente. E ele foi muito bem claro, fez assim, ó, Beto, o boi é seu e todo mundo sabe que o boi é seu. Se você quiser ir, ou se você quiser, pode ir para a justiça pegar os direitos. E aí eu estou nesse processo, né? Nesse processo de justiça, né? Já acionei o advogado, que é um amigo, e nós vamos entrar na justiça. Se vocês observarem, eu estou com o boné do boi, né? Com o boné do boi. E aí é que tá. As alas, eu fugi um pouco, as alas. E aí o boi se torna de toda a cidade. Toda a cidade. E aí a gente começou a produzir figurinos. Figurinos. E aí a fechação come no centro. E aí o boi não é mais da comunidade da Alfredo Leite, onde Dona Lindu morou. O Boi Janeiro de Dona Lindu é de toda a cidade. E hoje, pelo incrível que pareça, a comunidade da Alfredo Leite, que é a comunidade dela, não tem muitos participantes. Se tiver 3, o restante é de toda a cidade. E a gente faz a linha de frente, né? O abre-alas, depois vem os estandartes, que é mais de 10 estandartes. Depois vem outra ala com as meninas que vem dançando normal, né? Tem um rei, a gente colocou o rei, não tinha um rei, colocamos o rei é Domingos, né? E Domingos fecha, ele não quer perder o reinado dele, nem na cidade mora mais, mas antes do dia 6, esse homem está aqui batendo na porta, querendo saber o figurino dele. E aí é uma fechação. Tem a porta-estandarte oficial, que é Tati. Tati também não mora mais na cidade, mora já na capital, mas também todo dia 6, antes do dia 6, ela está aqui e ela é daquela pessoa exigente, sabe? Cadê minha tiara? Ah, tá feio, e aí a gente tem que trocar, e aí é um babado, porque tem confusão, porque ela quer fechar mais do que todo mundo, e aí já tá virando já uma escola de samba isso. Agora, Tati e Domingos são pessoas fixas, né? E aí tem uma galera que quer ser rei, tem uma galera que quer ser a porta-estandarte. E aí a gente não permite, porque a gente criou, né, essa tradição. Quando Tati falar, ó, não dá mais para mim, a gente coloca outra pessoa. E aí é uma guerra. Por que uma guerra? Porque todo mundo quer sair aqui no boi para fechar. É uma fechação nas ruas. Para fechar, é muito close, né? É maior onda aqui na cidade. Então, assim, e também é muito preocupante, porque a gente chegou em um nível que a gente não pode retroceder mais. Então, tocar para frente. E outra coisa que a gente criou bacana, isso já tem 5 anos, a gente passou a homenagear uma figura da cidade. E aí, esse ano foi o professor Geovan Castro Lima. Maia conheceu uma figura maravilhosa, artista plástico. A cidade do interior, Ipojuca, ela usa muitos artistas da gente. E no final das contas, jogam fora. Geovan é um grande artista plástico que decorava as festas de São João da cidade, as micaretas, Natal, e está esquecido na cidade. Né? Geovan hoje trabalha em outra cidade. Geovan foi secretário de Cultura. Geovan está esquecido. Geovan entrou em uma paranoia, tipo depressão, não querendo conta com nada da cidade. E aí eu faço convite. E quando eu faço convite, ele topa. E aí todo mundo parabenizou essa nossa iniciativa. E
o nosso objetivo é o seguinte: nós não vamos homenagear nenhum político dessa cidade. Nenhum. A gente quer colocar uma bomba no colo deles para, entendeu? Ser radical nesse ponto. Nós não vamos homenagear nenhum político, só as pessoas que fazem parte da cultura popular. E aí é o seguinte: o menino que saiu debaixo do boi esse ano é o neto de Dona Lindu. Então ele tira uma onda, sabe? Porque ele é o que dança. Ele barbariza na dança. Ele fecha na dança. O boi parece que está bailando com ele. E aí, minhas amigas, ó, ele passou a cobrar algo que era de graça, se tornou 200, ele cobra agora R$ 200 para sair debaixo desse boi. Mas assim, pelo esforço, pelo calor, né? E pelo trabalho dele, vale a pena. Mas é isso, né? O boi se criou, o boi criou, se carnavalizou, né? E vamos seguir, porque se a gente não se adequa à globalização, eu acho que a cultura popular, principalmente aqui no interior, ela não estaria viva, ela estaria morta. Mas nós preservamos, gente, a essência, tá bom? Nós preservamos a essência. A gente não pode esquecer disso. A gente pode colocar o que vocês imaginarem, mas a essência tem que ter. E outra coisa interessante, só um relato rápido. Nesse ano, Maia acompanhou, a gente estava montando o boi, isso era meia-noite, mais ou menos, o boi iria sair no outro dia. A gente deixa o boi por último. O boi ficou tão enorme, parecia uma Kombi. Aí eu fiz assim, quase 1 hora da manhã, eu olhei para o boi, o povo acabado de cansado, eu disse assim, epa, eu vou serrar esse boi agora. Ah, não vai não, não vai não, vai. Não vai não. Gente, vocês estão vendo que o boi está enorme. E aí, foi um desespero. Serrei esse boi. A gente, tudo fechado na cidade, claro, já quase 1 hora da manhã. Eu sei que por volta de 2 horas da manhã, quem acredita, né, nas energias, pairou uma energia no ambiente que a gente não se deu conta, a gente só veio se dar conta 7 horas da manhã, já com o boi todo pronto. Me diga que diabo foi que aconteceu, que eu não sei explicar a vocês. A gente só veio se dar conta do boi pronto às 7 horas da manhã. Então é isso. As nossas loucuras do bem aqui na nossa cidade. Muito legal. Realmente, estava toda aquela correria, né? Mas tinha uma energia muito boa no ambiente, assim, tinha um lugar, né? Assim, vamos sair com esse boi, essa motivação maravilhosa. Dava para sentir. E eu acho que também deu muito para sentir no cortejo que tinham muitas pessoas, assim, além das presentes. E eu não estou falando de fantasma, né? Eu estou falando de ancestralidade, as pessoas que estão com a gente nas nossas histórias, nos nossos corpos, né? E aí você cita a Dona Dijão, a Dona Nindu, o Seu Carrapeta, e aí eu queria saber um pouco mais, assim, quem são esses outros ancestrais, além das pessoas que a gente citou aqui? Rapaz, eu fico muito emocionado, né, quando eu falo dessa manifestação. Eu sou espírita, né? Eu sou espírita. O boi, ele não tem ligação nenhuma com a religião de matriz africana, né? Isso é interessante. Ele não tem. Dona Lindu era católica, apostólica, romana. Agora, eu acredito muito também no candomblé, né? Frequento muito, enfim. O meu melhor amigo é filho de santo. E para quem acredita na ancestralidade, é algo surreal. Existe, daí eu falei de Dona Lindu, falei de Dona Dijão, Dona Helena,
né, que é a única senhora branca que foge desse padrão de mulheres pretas. Essa senhora, ela era muito posicionada na sociedade, né, ela tinha dinheiro na época, o marido dela, então ela sempre ajudou o boi, ela faz parte dessa história. Tem Dona Anita. Dona Anita foi uma senhora que mobilizava também o Boi Janeiro de Dona Lindu. Dona Anita era uma sambadeira de primeira, uma senhora preta, linda. Ela não era mãe de santo, mas a filha dela era mãe de santo. Mas ela entendia de tudo, né? Ela ela falava para mim: meu filho, fique tranquilo, meu filho. Tudo vai sair bem. Eu falei assim: amém, dona Anitta. Tem outra mulher importante, ela está viva, Dona Preta. Dona Preta também, olha o apelido dela, né? Dona Preta. Dona Preta era fundamental também, né? Elas faziam o coro do boi, assim, elas cantavam, né? Aquelas vozes. E Dona Preta, ela era responsável pela trezena de Dona Lindu. Ela era a rezadeira principal, né? Uma voz maravilhosa. E existem outras mulheres, né? Que já se foram, né? Que foram de suma importância para o nosso movimento. Mas o que me chama a atenção, eu sei que eu sou espírita, e aí eu faço essa ligação também, mas enfim. Mas o que me chama a atenção gente, ó, vocês vão se acabar de dar risada agora. Teve um ano, 2016, a gestão mudou, né? E o prefeito atual, a gente tem briga direto. Ele não me suporta, porque eu faço oposição a ele. Mas ele não sabe separar cultura, o meu lado cultural e o meu lado político. E eu sou ousado, viu? Eu vou para cima mesmo. E aí, em 2016, esse homem resolve pintar e bordar com a gente. E aí, de sacanagem, eu falei assim: oxe, tá bom, ele vai sentir na pele. A gente fez um boi tão feio. A gente fez um boi tão feio. Era tudo feio. A gente não mobilizou quase ninguém. E aí eu falava com os meus amigos, né? Assim, não, vamos fazer o boi feio, tudo feio, para ele sentir na pele. Tá bom. E aí a gente chega na concentração. E aí tá, o povo começa a chegar, o povo começa a chegar, o povo começa a chegar, o povo começa a chegar. Minhas amigas, quando esse boi pega a rua principal, todo mundo ficava assim: ó, tá lindo! Que boi lindo! Eu falava assim: oxe, esse povo tá drogado, é? Esse povo tá louco? Lindo o quê? Então, assim, eu acho que é a energia, são os nossos ancestrais que falam assim: ó, seu sacana, você colocou um boi feio para dizer ao gestor que o boi precisa de investimento, mas deu tudo errado. Porque o povo, nas redes sociais, em tudo, o povo tá lindo, tá lindo, tá lindo. Eu falei assim: meu Deus do céu, ou eu tô, né, azoado, não tinha nada de lindo. E aí foi o primeiro ano que o boi não saiu com os estandartes. O boi não teve as meninas dançando. O menino debaixo do boi teve uma hora que já estava bêbado, né? Porque rola muito vinho. Rola muito vinho. E aí o boi ia para o lado, o boi ia para o outro. Eu falei assim: esse boi não está normal. E aí tá, né? Quebramos a cara nesse sentido. E a ancestralidade, ela se faz muito presente. E eu respeito muito. Porque nós precisamos respeitar os mais velhos. Isso já é cultural, né? E as religiões de matriz africana, ela nos ensina isso. As religiões de matriz africana, elas nos ensinam que o trabalho é em comunidade, que o trabalho é na coletividade. Se eu não compreender que o trabalho ele só consegue ter êxito na comunidade, no coletivo, esqueça, esqueça, não vai para lugar nenhum. E essa força, né, que nos guia até hoje, e eu sinto muito a presença de Dona Lindu durante as produções, é isso, é dizer assim: ó, eu estou aqui, né? Que bom que vocês estão tocando a tradição que eu levei até um certo tempo, e parabéns, sigo em frente, eu sinto essa energia. E agora eu tenho alguns amigos
Eu tenho alguns amigos que é mais incentivo, sabe? Eu tenho um amigo que vê tudo, dizendo ele, né? E aí, quando eu tô lá na agonia do boi, na agonia, ele, ai meu Deus, aí ele chega para mim e fala assim: Beto, 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 menina, que tá uma energia que você não tem como mensurar. E aí, um dia desses, a gente estava no cortejo, aí ele, eu acho que eu vi Dona Lindu, eu acho que eu vi Dona Lindu aqui no cortejo. Eu falei assim: ó, segure sua onda e vamos, né, levar o cortejo até o final. Mas é isso, essas mulheres e essas mulheres que já se foram, né, elas se fazem presentes nessa manifestação. Mas eu trago mais essa questão do respeito, sabe? É, a, a, a gente precisa respeitar, né, os mais velhos. E fazendo isso, a gente chega longe. Que lindo, que lindo. A dona Lindu estava lá mesmo. Eu queria só dar a gente falou de ancestralidade, a gente falou das pessoas da comunidade que estão presentes no boi, e aí eu queria só voltar um pouco para alguns funcionamentos específicos assim do boi, né? Eu queria saber da música, então se o boi da Dona Lindu é um boi de charanga, né? Se ele sempre foi com a filarmônica que ele tem hoje, né? Que, enfim, que tem a Orquestra Filarmônica da cidade que toca. E aí, se você depois pudesse falar também de um pouco das roupas, né? De onde vêm as inspirações? Você citou a escola de samba, e aí, quando eu estava aí também, você me falou de algumas outras inspirações que você tem, né? Então, como é que você lida com esse material, né? Quais são as inspirações, assim, para essas roupas, estandartes, enfim. Então, a música e as roupas. Pronto. De um tempo para cá, eu acho que tem mais ou menos 30 anos, nós incorporamos, né, nós não, Dona Lindu, a filarmônica, a charanga. Então, nós somos um boi de charanga, né? E aí se torna um carnaval, né? Um carnaval de Pernambuco, uma ideia de carnaval de Pernambuco. A filarmônica, ela anima os brincantes, mas o boi tem suas próprias músicas, né? O boi, ela tem mais ou menos aí umas 10 músicas próprias do boi, né? Nós estamos com uma dificuldade enorme para dar continuidade a, a essas músicas, e aí eu já comecei um trabalho de mobilização com 2 cantoras da cidade, elas toparam, e aí nós vamos estar passando as letras dessas músicas. Um produtor musical aqui na cidade que tem um estúdio, ele se ofereceu para a gente gravar um EP, né? Gravar um EP dessas músicas para a gente não perder, porque a gente já perdeu algumas e a gente não quer perder. Durante o cortejo do boi, algumas mulheres cantam essas músicas, né? Tem uma música mesmo, Aonde vai, meu boi janeiro? Eu vou ali, eu volto já. Vou buscar meu aparelho, a minha corda de laçar. E aí vai, né? A questão dos figurinos, assim, gente, tem um boi, né? O grande referencial de todos nós é o boi do Maranhão, né? O Maranhão é uma referência referente ao Bumba Meu Boi, mas o Festival de Parintins é aquele festival que a gente fica, né? Os nossos olhares brilham. O que é que acontece? Como é feita a pesquisa? Primeiro, a gente parte das nossas condições, né? O que a prefeitura vai mandar? O que nós vamos conseguir de material? A prefeitura vai mandar o quê? E essa gestão atual do prefeito vai completar 8 anos. Durante 8 anos, eu venho sofrendo na pele. Vocês não têm ideia. É muita resenha. Eles são tão perversos que eles cortam tudo que a gente pede. Se a gente pede 10 metros, um exemplo de um tecido, ele manda 4.
ele manda 3. E a galera que trabalha na Secretaria de Cultura, todos trabalharam comigo. E aí eles gostam de fazer chacota, né? Da minha cara. Claro, aí eles falam assim, ó, você quer fazer uma escola de samba? E aí eu fico na minha. Então, a prefeitura manda tudo cortado, tudo pela metade. Quando a gente consegue recursos, eu vou logo para a capital comprar tecidos, enfim. Mas a pesquisa já aconteceu. E aí a gente entra nos sites, a gente entra nas redes sociais das escolas de samba, a gente entra nas redes sociais e a gente assiste muito o Festival de Parintins, a gente entra nas redes sociais de diversos bois do Maranhão. Então, essa pesquisa é feita a partir dessas referências. E aí eu tenho alguns amigos aderecistas. A gente tem 2 aderecistas na cidade que eles ficam responsáveis para fazer, né, os acessórios de cabeça, né? Tem as meninas que cola com a gente. Agora, o engraçado, nada é costurado, porque a gente não tem dinheiro para costura. Tudo é na cola quente. E como o boi só sai um dia, né? Não corre o risco de nada cair nas ruas. Então é cola quente, é grampeador, né? É arame, é um panavoê. Mas eu sei na hora que monta, né? Fica tudo lindo e tudo acontece. E a nossa produção acontece já no final de outubro. Outubro, novembro e dezembro. Né? Minha mãe pira. Minha mãe se reta, mas minha mãe também cola, minha mãe ajuda, e ela ainda se acha a estilista, né? Quando ela não gosta de alguma coisa, ela me acaba, ela fala que tá feio, aí eu tenho que desmontar, enfim. Mas existe toda uma galera massa que cola com a gente. E tem também o professor Gelvan, que foi homenageado, ele é artista plástico, ele faz muita coisa também. Então a galera chega junto, sabe? Chega junto. Que legal, sim. Aí você falou bastante sobre as autoridades, né? Essa falta assim de recurso e de apoio das autoridades. Se você quiser trazer mais alguma coisa em relação a isso, mas aí eu vou caminhar um pouco para a última pergunta para que a gente possa abrir para as questões da turma. Eu queria que você falasse assim, respondesse essa pergunta, porque eu acho, para dar uma sintetizada, assim, o que você acha que afinal é o boi de Dona Lindu? O que é afinal o boi de Dona Lindu? Você consegue descrever em algumas palavras assim de sintéticas? Consigo. O boi de Dona Lindu eu descrevo com uma palavra só: energia. Energia. Eu não sei da onde sai essa energia. Eu não sei da onde vem, eu sei da onde vem, né? Eu sei da onde vem, mas falando do campo real, né, do físico, é assustador. É porque assim, gente, todas as dificuldades que eu já relatei para vocês, tem horas que a gente não tem nada, sabe? Tem horas que parece que nada vai acontecer. E quando vai se aproximando, quando chega o dia, a energia toma conta. Então, assim, energia, não tem para onde correr. Como eu falei para vocês, né? Em 2016, a gente tentou colocar o pior boi na rua, não deu certo, que o boi estava feio, mas o povo disse que o boi estava bonito. Então, a gente acredita muito nessa energia e a gente segue o baile da energia. Que a energia seja positiva, seja boa. E quando a energia não está muito boa, e aí a gente recorre a algumas pessoas aqui da cidade, principalmente Mãe Bel. Né? Mãe Bel é uma mãe de santo, é uma Ialorixá muito nova na cidade. E aí ela é uma pessoa maravilhosa, aí eu ligo para ela e falo assim, Bel, por favor, faça uma oração aí, minha irmã, bata uma folha aí, porque as coisas aqui tá complicada. E é isso, energia. Legal. Vamos abrir para as perguntas. Vem aqui na frente.
Bom dia, mestre Betão, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Elaine, eu vou fazer uma pergunta aqui, ver se contempla também a sala. Mesmo imaginando que seja uma única manifestação, é tudo integrado, né? Eu queria entender um pouquinho de como que é a questão da dança, do corpo, de como que é esse corpo, como que é a dança quando o boi sai, assim. Tenho um pouco de curiosidade disso. Pronto, Elaine, veja só. Eu já tentei por um bom tempo criar criar algumas alas coreografadas, né? A gente tem aqui bailarinos formados pela UFBA e pela Fundação Cultural da Bahia em Dança. E a gente já tentou montar algumas alas e a gente não conseguiu. E aí eu ficava me perguntando o porquê. E aí eu vim compreender, Elaine, que, na verdade, o corpo, esse corpo, né? Esse corpo que é um corpo político, que é um corpo que exala a liberdade, nós compreendemos que esse corpo ele tinha que ser livre mesmo. E aí a gente observou e vem observando que esses corpos eles dançam de diversas formas. É claro, tem algumas meninas que compõem a linha de frente, que a gente chama linha de frente, que elas ou elas ensaiam escondidas, mas quando eu vejo já está tudo coreografado lá, fechando. Mas os brincantes, a comunidade brinca muito, samba, faz diversas expressões corporais. Então é muito bacana, porque não tem nada certinho, nada uniformizado. Então, é a expressão do corpo. E o que eu acho bacana também não tem esse padrão, né? Assim, o nosso boi, muitas idosas acompanham o nosso boi. Então, você vai presenciar muito samba no pé. Muito samba no pé. Você vai presenciar também a galera LGBT da nossa cidade cola no boi. E aí, o rei, a mesma fechação, o rei, né? Tem outros meninos que saem, que é uma fechação que só. Então, assim, não existe preconceito nessa manifestação. Eu tenho um amigo, desculpa, gente, eu falo assim porque eu tenho liberdade de falar com eles, né? Eu falo assim, mas bicha, você fecha muito, viado. Aí ele, me deixa que eu gosto de fechar, eu gosto de ser livre. Então, sendo um boi conservador, porque o nosso boi porque ele traz muitos idosos, as idosas fecha junto com ele sobe em carro de som, ele se pendura em poste, ele pinta e borda. E aí eu percebo que naquele movimento ali não existe o preconceito de nada, né? E o seu corpo é livre. E aí tem umas meninas também que fecha, vai de barriga lá de fora, é uma fechação. Então a dança é muito livre no boi. Agora, o boi em si, ele tem algo muito específico, né? Guel, que é o rapaz que sai debaixo do boi, ele ensaia muito, ele tem muitos passos coreografados, é o charme. E, na verdade, a figura principal é o boi. Então, é o boi que dança, é o boi que faz toda essa arte. Eu não sei se eu consegui te responder, Elaine. Sim, muito obrigada. Essa coisa do corpo livre é muito bonito de ver. Só mais um, tá? Mestre, você tinha falado sobre essa questão do carnavalesco, né? Parece que tem essa questão de até onde é uma coisa. Acho que não deve ter uma linha muito definida entre uma coisa e outra. Mas como que é essa relação dessa visão carnavalesca, que eu acho que, pelo que eu entendi, é sobre uma certa forma de olhar, né? A forma que se põe, assim, então, na rua, a manifestação do boi. Essa relação entre essas duas coisas que eu fiquei um pouco curiosa assim, para entender. Pronto, veja só. O carnavalizar, por mim, não aconteceria, tá bom? Não aconteceria, seria algo muito tradicional mesmo, mas a gente sentiu a necessidade de carnavalizar para atrair a juventude da cidade.
Então, quando a gente carnavalizou, quando a gente começou a produzir figurinos de pedrarias, de plumas, enfim, a gente conseguiu atrair, e hoje existe uma competição enorme para a juventude participar do Boi de Janeiro. Já a galera que é idosa do município se mantém muito a tradição, que é saia de chita, né? É uma florzinha na cabeça, e elas saem também fazendo a festa. Mas o carnavalizar foi mais para isso, para dar uma visibilidade maior ao boi, né? Tem pessoas que criticam, principalmente os estudados, né? A galera que é universitária, as professoras daqui, que é mestre mestre em crítica cultural, as doutorandas da cidade, enfim, elas criticam, mas eu pego elas pelo pé. Assim, ó, falar é bom, viu? Agora, quem está sofrendo na pele sou eu. Vocês não chegam aqui para ajudar em nada. E aí, quando saem na rua, querem criticar. Aí elas pintam e bordam comigo. Mas eu sigo essa linha. Eu não sei se eu consegui responder. Sim, muito bem. Muito obrigada, mestre. De nada. Então, você quer fazer uma pergunta agora? Bom dia, mestre. Bom dia, Pro. Como a Maia falou, eu chamo Larissa, né? Sou professora aqui da disciplina. Queria agradecer ao senhor por estar aqui com a gente hoje, né? E estar abrindo todo esse conhecimento que o senhor está trazendo aqui para a gente. Obrigada. E eu fiquei com uma pergunta quando o senhor estava falando dessa questão das atualizações, né? O senhor falou assim, a gente atualiza e dialoga com o que acontece hoje, como está a sociedade hoje, mas tem uma essência que a gente mantém, né? E aí eu queria saber que seria assim, essa essência que o senhor acha que é importante manter, né? Essa essência, professora, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Essa essência são algumas coisas básicas. A primeira essência é o boi, né? O boi, ele precisa atender alguns requisitos. E o requisito principal é o espírito do boi. Quem vai debaixo do boi, né? Ninguém pode saber quem está debaixo do boi. Então, a gente coloca esse boi em um espaço, a pessoa entra, só quem sabe quem está debaixo desse boi sou eu. Outra questão é o vaqueiro, precisa ter, precisa manter. A fateira, a mulher que vem com o balaio na cabeça tem que ter. A porta-estandarte tem que ter. As músicas do boi tem que ter, mesmo que a filarmônica venha tocar frevo, né, frevo de Olinda, mas tem que ter as músicas do boi. E as idosas. As idosas do centro de convivência do idoso e as idosas da cidade, aquelas que gostam de sair, elas são prioridades. E o engraçado é que eu não sei de onde sai tanta energia para esse povo, viu, que é idoso. Esse povo chega cedo, esse povo roda, esse povo canta, esse povo é uma energia maravilhosa. Então, assim, a essência é essa. É o boi, né, quem está debaixo do boi, o vaqueiro, a fateira, a porta-estandarte e urubu. E aí a gente tem a essência do boi nas ruas. E o urubu seria o quê, mestre? O senhor pode falar um pouco mais, assim, qual que é o papel dele? Falo assim, o urubu, ele é... A galera que tratava fato, o que trata fato, aqui em Pojuca, era na beira do rio. Então, o urubu vários ficavam circulando a área, né? Circulando. E aí o urubu, ele dentro do boi de janeiro da gente, ele é o que perturba o boi. Então ele fica no rabo do boi, batendo no boi, puxando o rabo do boi. Então o urubu, ele é o que perturba o boi dentro da nossa manifestação. Mas o urubu mesmo, ele surge devido a esse tratamento de fato e a presença dele ou deles, né, na área onde as mulheres tratavam fato aqui na cidade. E aí ela colocou o urubu também dentro dessa manifestação. E o urubu, na maioria das vezes, sempre é uma criança ou um adolescente. Disso não passa.
E aí no boi, entre o boi e o vaqueiro, tem uma competição, uma briga, ou é uma coisa mais assim? Pronto. A briga que acontece entre o vaqueiro e o boi, na verdade, o boi tem horas que ele faz um bailado e ele avança em cima do povo. E aí o vaqueiro fica nessa briga constante, né, de controlar a ação do boi, né, a ação do boi. Então ele fica ali fazendo cena também, né? Ele dança, ele sobe, ele desce, mas sempre nessa parceria com o boi, controlando para o boi não machucar ninguém nessas horas. Fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Você sabe se quando Dona Lindu criou o boi, se tinha alguma coisa a ver com os Santos Reis, se ela era devota, ou não tinha nada disso? Não tinha nada disso. Ela presencia o boi pela primeira vez com 13 para 14 anos. O boi foi para cima dela, o boi janeiro. E aí ela morria de medo, ela gritava, ela chorava. E no dia seguinte, ela resolve, junto com os amigos, criar um boizinho. E desse boi ela não parou mais. E aí não tem nenhuma ligação com os Santos Reis. Agora, a prefeitura, na verdade, que já há um bom tempo, que fixou 6 de janeiro, né, a festa de Reis, o Boi Janeiro. Então, eu acho que na cidade não era muito forte essa questão de Reis, né? A gente tem uma cidade vizinha que se chama Catu, que tem os reisados, que é muito forte também, mas em Pojuca ficou o boi. Obrigada, mestre. Alguém quer perguntar, gente? Olá, mestre, bom dia. Meu nome é Mariel. Eu queria perguntar como que vocês veem assim, tipo, essa relação com a universidade, com pesquisa, porque, né, enfim, você contou que tem as doutorandas e que às vezes tem uma crítica, talvez mais acadêmica, assim, e a Maia também foi, você está aqui conversando com a gente hoje, enfim. Veja só, nós temos aqui na cidade, muito bem próximo, a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, que fica em Alagoinhas. E muitos pojucanos se formaram na UNEB. Temos pessoas também da UFBA, né, que faz na capital. Eu ainda acho que a universidade ela ainda se encontra dentro das quatro paredes. Existem produções fantásticas, né, dentro das universidades, mas para a comunidade em si, a gente não vê chegando. Outra questão interessante que eu trago um exemplo. Maia, ela veio pesquisar sobre o nosso boi, tá bom? Beleza, pô, uma pessoa que veio de outro estado, veio aqui na Bahia, veio no interior, enfim. Já aqui nós temos essa dificuldade. E quando o pesquisador chega, ele colhe as informações que ele deseja e esquece da gente. Né? Não dá uma devolutiva, não. Enfim, se torna algo muito vazio. O que eu gostaria muito, principalmente da UNEB, aqui da cidade, e a UNEB tem um curso de crítica cultural. Né? É o mestrado em crítica cultural. Mas, assim, é algo muito distante. É algo que parece que a gente nunca vai chegar ou dentro da universidade, com a nossa manifestação, ou a universidade aqui dentro da cidade. Então, eu sei que isso já mudou muito, tá bom? Porque antigamente os pesquisadores vinham, se apropriavam, né, do saber popular e na apresentação da sua banca, enfim, não levava a Dona Lindu,
um exemplo, já aconteceu isso na cidade, porque assim, Dona Lindu não tinha um conhecimento acadêmico, mas ela é uma mestra, né? Foi ela que passou, o universitário só fez ali mensurar dentro das metodologias de pesquisa. Mas eu acho muito distante ainda, sabe? As minhas amigas, uma é professora da Universidade de Feira de Santana, da estadual, a outra ensina em faculdades particulares, e quando elas vêm, eu tenho essa abertura com elas, que são minhas amigas, aí eu falo, ó, sim, cadê a faculdade? Cadê a faculdade? A faculdade está distante da gente. Ah, porque isso, porque aquilo, ó, não existe, por quê? Eu acho que as produções são, a UNEB mesmo tem uma produção enorme, mas é muito distante. Chega aqui, colhe, sai e não dá uma devolutiva nenhuma, né? E se hoje você me perguntar assim, ô Beto, tem um menino aqui que foi da Unijorge, de uma faculdade particular, o TCC dele foi em cima do Boi Janeiro de Dona Lindu, né? Ele é muito gente boa, mas em nenhum momento ele imprimiu o TCC dele, fez assim, ó, tome aqui para vocês, né? Enfim, e outros na cidade. Eu acho a relação com a manifestação cultural muito distante das universidades, principalmente da UNEB aqui, perto da gente. Posso? A gente, no semestre que vem, a gente vai ter tipo, um momento assim de pesquisa de campo, né? Que a gente vai procurar tipo, alguma manifestação popular e fazer ter uma vivência, assim, e criar alguma coisa, né? E trazer para a universidade. E aí, acho que se você pudesse, tipo, dar uma orientação, assim, para a gente, né? De como fazer isso de uma forma respeitosa, você acha que seria isso de não ficar distante, dar uma... Não, tranquilo. A questão de vocês, um exemplo, existe essa distância mesmo por questão de localidade, né? Não tô me referindo muito a vocês. A minha crítica se faz muito presente na universidade aqui do estado da Bahia, entendeu? Que é algo muito nosso. Eu sou filho da UNEB, né? Eu sou formado pela UNEB. Então, assim, é muito distante. É muito distante da gente, que é algo muito próximo, sabe? E assim, não que você precisar da minha parte, pode contar comigo, a gente faz algo bacana, pode ficar tranquila. Obrigada, viu? Olá, mestre, eu me chamo Rubens, é um prazerzaço ter aqui essa possibilidade, né? Agradecer Maia, a professora, por estar disponibilizando essa conversa tão rica, assim. Você falou da questão que vocês estão produzindo um documentário, né? Documentário-filme, e aí a minha pergunta vai nesse sentido, né? Como está sendo para você e para vocês, dentro disso, está fazendo essa organização, né, de material, qual o recorte que vocês pretendem fazer, quando está previsto para esse lançamento, se vai ser disponibilizado em uma plataforma digital, se vai ser disponibilizado somente aí para a comunidade. Também eu acho que não é de conhecimento de todo mundo, mas se vocês têm uma rede social específica para a gente sempre poder acompanhar e essa distância, né, que é geográfica, ela poder ser menor e ser uma distância, ser mais próximo, pelo menos digitalmente, né, e aí tentar acompanhar e ver o que de fato quais são as mudanças, inclusive políticas, que vocês sofrem aí, né. Ô, Rubens, veja só, você tocou em um ponto bacana, cara. Pojuca, ela é engraçada porque as personalidades negras do nosso município são invisibilizadas pelo poder público, e isso é estrutural. Aqui a gente tem, que ela está viva, uma prefeita que se chama Maria Luísa, foi deputada, e é uma mulher branca, né? Se você chegar em algum espaço aqui e perguntar quem é Maria Luísa,
muitos vão saber responder para você. Agora, quando você chega e pergunta quem é Dona Lindu, já existe uma dificuldade enorme. Para você ver que a prefeitura ela criou o memorial, que é um espaço de exposições. E, pasme, pela questão política que a gestão tem comigo, colocar o nome Dona Lindu, Memorial Dona Lindu, mas a primeira exposição foi do Barão de Pojuca. Uma história fantasiosa, maluca, de um cara que escravizou, né, de um cara que maltratou, né, diversas pessoas pretas do nosso município, né? Ele tem uma fazenda aqui enorme, né, uma fazenda enorme, e aí a gente questionou isso, e a prefeitura ainda fez, Rubens, um curta, onde a negra, a empregada dele, desse Barão de Pojuca, exaltava, né, esse senhor que foi um perverso na nossa história. Agora, uma história fantasiosa. E aí as pessoas começaram a questionar, como assim você tem um memorial que leva o nome de Dona Lindu e você não tem nada que fale sobre Dona Lindu? E o papel do documentário, Rubens, é esse. Nós já começamos a pegar os depoimentos, né? São depoimentos fantásticos. A gente começou pela família, e por que a gente começa pela família? Porque vai surgindo, Rubens, né? Entreviste fulano, entreviste ciclano. E aí a gente começa a perceber a riqueza de Dona Lindu, um exemplo da pessoa que nós estamos falando. E aí esse recorte é sobre a história de Dona Lindu, enquanto mulher. O nome do filme é Dona Lindu, Mulher, Memória e Festa. Né? Nós vamos fazer esse recorte dessa mulher preta, dessa mulher aguerrida, dessa mulher que transformou toda uma cidade, mas que a cidade nega essa mulher, até hoje nega, né? Isso é incrível. E outra coisa, Rubens, não é porque eu estou falando aqui, não. E aí você pode depois procurar saber. Se não fosse o trabalho da Ocupa, da Organização Cultural Pojucana de Artes, o nome de Dona Lindu e essa manifestação estaria morta. Então, a nossa luta hoje, eu pego briga mesmo, irmão, sabe? Você não tem ideia, eu sou doidão. Eu pego briga mesmo, se for dar porrada não, que eu vou ser preso. Mas eu pinto e bordo nessa cidade para manter esse legado dessa mulher. E aí, nós vamos estar disponibilizando nas redes sociais, tem a rede do Boi, a gente precisa movimentar mais, está parada porque nós estamos, né, nessas produções, nós vamos disponibilizar, e se a gente não disponibilizar de imediato nas redes sociais, eu mando o link para vocês, aí vocês assistem em primeira mão, mando para vocês, entendeu? Mas nós vamos disponibilizar em todas as redes, e nós vamos também participar de algumas competição não, gente, de algumas mostras de cinema que acontecem no Recôncavo da Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo, que lá é muito forte essas mostras de cinema. Então, é isso. Se a gente não lançar, o nosso prazo é dezembro agora. Eu não sei se a gente pode lançar nas redes sociais por causa dessas mostras. Se não puder lançar, eu mando para vocês tranquilo, viu? Para vocês assistirem. Muito obrigado, mestre. E é isso, né? Sempre que tenta colocar pessoas, esses corpos não brancos, né, em evidências, essas mulheres pretas, mulheres indígenas, em evidências, tem sempre essas contranarrativas que tentam sempre fazer esse apagamento histórico, né, e sistêmico. E aí, a minha última pergunta, assim, é um pouco mais para um lado da poesia, né, que seria qual seria esses novos sonhos para o Boi Janeiro, assim, que ele gostaria de alcançar, né? Eu gostaria de ouvir, por favor. Veja só, Rubens, a gente entrou em uma briga, na verdade, não é bem briga, não, sabe? Como a política, uma das netas de Dona Lindu, veja só que loucura a minha cidade é. Ela trabalha na cozinha da prefeitura, né? Ela trabalha no gabinete do prefeito. Então, o prefeito usa
usa ela muito bem. Então, ela já bateu no peito diversas vezes para dizer que o boi não era meu, enfim, mas a família é toda contra nesse sentido. Qual é a nossa ideia? Que a gente já vem fazendo isso. Nós, daqui a gente tem 91 anos, né? Uma tradição muito, muito bem fixada. Eu estou indo para a justiça, depois de regularizar, eu pegar todos os direitos, nós vamos estar criando associação, que tem que ter associação. A gente já está criando, a gente já fixou a logomarca do Boi Janeiro, que é essa aqui que está no boné, né? A gente já está fazendo alguns materiais do boi, né? É camisa, é boné, são azulejos, chaveiros. A gente já está começando a confeccionar isso. Tem uma gráfica aqui na cidade que é parceira nossa. A gente vai criar em breve a nossa loja virtual. Agora, o nosso maior propósito, Rubens, é dentro da comunidade. O que me deixa muito magoado ainda é que nós precisamos comprar um terreno. A gente pensou na casa de Dona Lindu, mas como a família é problemática, nós estamos pensando em comprar um terreno na própria comunidade, criar o nosso galpão e ali atender a comunidade, né? A comunidade ela tem que estar inserida. E a minha preocupação maior são com as crianças dessas comunidades periféricas. Então, a gente precisa orientar esse povo. A gente precisa posicionar esse povo politicamente, né? Porque nada com esse papinho de porque a gente é de cultura popular. Não, nós precisamos ocupar esses espaços e nós só vamos ocupar esses espaços com conhecimento e com esclarecimento. Então, a gente quer criar nossa sede para a gente potencializar essa galera. Eu quero essa galera dentro da universidade, sabe? Eu quero essa galera ocupando esses espaços da minha cidade, que é um espaço extremamente elitizado. Então, nosso sonho é esse. E eu creio que breve, nós vamos estar realizando esse nosso sonho. Axé, muito obrigado, viu? Acho que é isso, né, mestre? Eu te agradeço muito. Assim, espero que a gente possa sempre. A Mariel colocou essa pergunta sobre a universidade, né? Eu acho que espero que a gente possa sempre fazer essas pontes, assim, que são raras. Né, eu estava com uma sensação de que eu tinha deixado mesmo assim o boi para trás, sabe? Assim, peguei conhecimento, deixei para trás. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso trazer isso para alguma disciplina. E, enfim, eu espero que a gente possa sempre fazer essas pontes. Acompanhem a rede social, né? Eu posso mandar no nosso no Classroom, no grupo de WhatsApp. E é isso, muito obrigada, professora. Eu que agradeço, viu, gente? Desculpa, que eu sou piradão assim mesmo. Eu sou piradão assim mesmo. Eu sou muito autêntico nesse sentido. Agradeço de coração. Gratidão. Que o universo, né, ilumine cada um de vocês. Muito obrigado pelo espaço. Né, Maia, muito obrigado. A sua presença aqui na nossa manifestação foi um babado, né? Como a gente diz, foi um babado. A gente gravou um vídeo dela. Eu gravo um vídeo aí, grave um vídeo dizendo que você está vindo da Unicamp e tal. Aí a gente lançou. Esse vídeo bateu mais de 10 mil visualizações. O povo, tudo dando boas-vindas. E isso é importante, né? Essa proximidade. O povo amou, né, Maia aqui. Gente, fique à vontade, viu? Se um dia bater a loucura em vocês, podem vir. Casa tem, chão tem, a casa é humilde, mas tem café, tem comida, vão ser bem recebidos e recebidas, tá bom? E também conhecer outras manifestações da nossa cidade. Uma época boa, quem gosta de forró, é o São João, né? Que no Nordeste é muito forte, e a nossa cidade, o São João, é muito bom. Nós temos um bloco de rua, que é o mais tradicional bloco de rua da cidade, eu sou o responsável, enfim, estamos de braços abertos. Obrigado, professora. Muito obrigado, viu, professora? Um beijo na senhora. Beijão, mestre. Valeu.
Ixi. Primeiro tem que parar de gravar, né? Parar.